E para a criança é muito importante que, assim, talvez a nossa formação nos dê essa visão que outros adultos não tenham com seus filhos. Mas como a gente sente a importância da presença do pai e da mãe na apresentação da dança da primavera? Muito. Sabe? Pequenas Mas coisas. é uma bobagem. Não é. A criança Pra bate ele o não olho é. e vê a mãe da Mariazinha, a mãe do Joãozinho, a mãe do Zequinha, minha mãe não tá. e minha mãe não tá. Cara, aquilo acaba com a criança. Acaba. Porque ela ensaiou, ela se preparou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que orientar os adultos para ter cuidado com essas coisas. Porque são pequenas coisas que parecem bobeira, mas não é. Marca essa criança, Sim. entendeu? Aí vem o sentimento de abandono, a autoestima baixa, entendeu? Porque não elogiou, porque não me viu, né? Apresentar em cima do palco, então não soube elogiar, mas o pai da minha amiguinha falou. E tudo isso marca uma criança. Pode parecer bobeira para um adulto, mas não é. Não é. Para a formação e a evolução da criança. Sim. Qual pauta que a gente tá? A gente estava falando sobre os pais, as apresentações de escola, que os pais não vão, e aí às vezes... Marcava mesmo. Exato. Meu pai nunca foi. Então marca isso. E aí eu ficava esperando, ele falava... E o erro, na verdade, é ele falar que ia. Isso deixava a gente frustrado. Meu pai não ia nas apresentações, mas era só ele falar que não ia. E a gente não ia ficar esperando. Ele falava, dessa vez eu vou. E aí a gente esperava, no Dia dos Pais, aí eu dançava com a minha mãe. Aí ele falava, tô viajando. Ele não tava viajando, sabe? Então, isso marcou a gente bastante nessa questão. Depois, quando a gente cresceu, ele ficou mais presente nesse sentido. Mas é que ele achava que na escola a presença dele não faria tanta diferença. A minha mãe estaria lá, sei lá, minha tia estaria lá. E a gente não precisava da figura do pai lá. Claro. E sim, em outros lugares, ou na casa dos meus avós e tal. Daí ele não ia, só que a gente esperava. Mas se ele tivesse dito, papai vai trabalhar, não vou. A gente não teria criado expectativa. Claro. Né? Muitos pais criam essa expectativa na criança. Também, por exemplo, no seu aniversário eu vou te dar isso. Não promete pra criança, sabe? Não promete. Não promete nada. Fala, nem pro bem, nem pro mal. Tem outra coisa também. Nem se você, pro bem, assim, nem pro mal. Se você... O tal do cantinho da disciplina. Se você fez um acordo com a criança, que se ela fizer X coisa, não vou nem dar exemplos de coisa, mas... Se ela não fizer X coisa, se ela tal atitude dela, ela vai ficar 3 dias sem jogar videogame, esteja ciente que o seu coração vai desmontar. Exatamente. Mas você vai ter que deixar 3 dias sem videogame. Ou você prometa 3 horas. E aí você deixa 3 horas sem videogame. Mas se você falar 3 dias, cumpra. Por isso é que você não pode dar uma punição, uma disciplina. Ia falar castigo, mas acho que castigo é muito forte. Uma disciplina no momento que você está nervosa. Porque quando você está nervosa, você fala, você ficou uma semana, senhor. E aí depois você morre de dor. Porque depois passa, você acalma. Então, se aquieta. Aí a mãe abre a porta do quarto assim. Vou fazer um lanche pra mim, você quer? É verdade. Não é? Mas é isso mesmo. E aí você... O problema é que os pais não entendem que eles perdem a autoridade, entendeu? Sim. Porque é essa coisa que você estava falando do teu pai, você se sente frustrada, a tua confiança é frustrada, você é traída. De alguma maneira, você é traída. Sim. Prometeu tal coisa, não fez. E esse sentimento de traição, sentimento de abandono, sabe? São coisas que ficam marcadas no ser humano. É que o adulto tem essa maneira de olhar para a criança, como você falou no começo. É criança, não faz. Bobagem. É bobagem, Sim. sabe? Não vai perceber. Sim. Percebe sim. Percebe. Percebe e marca. Percebe e marca. Entendeu? E às vezes marca em lugares que demora para curar depois, né? Claro. Você fala, de repente, com adultos ou jovens que lembra daquela coisa que aconteceu lá atrás, entendeu? Sim. Que você achou que era uma bobagem. Todos os problemas, a maioria dos problemas que você trata hoje na terapia tem raiz lá na sua infância, na sua criação. Exatamente. Né? Você tem que ir lá atrás para ver e reestruturar tudo isso, né? Como que você lidava com esses pais que davam palmada para corrigir? Então, um Ou diálogo, lida ainda, né? Exatamente, eu gritando, né? Quer dizer, falar para a criança, não grita! Porque você está gritando, entendeu? Então, quer dizer, com o tempo que eu tinha disponível, né? Para trabalhar com eles, é só trabalhar, conversar, dialogar, explicar, mostrar as consequências que isso trazia na criança. Na verdade, o que facilitava um pouco isso é que quando os pais
procuravam Super Nanny é porque eles já estavam desesperados. É. Então, no desespero, você se abre, entendeu? Havia resistência em algumas pessoas, mas a maioria se abria, porque o desespero era tão grande, sabe? Eu entrava nas casas, na primeira vez que eu colocava o pé dentro da casa, e as mães, principalmente as mães, se penduravam em mim chorando, sabe? Me ajuda, sabe? Porque você vê o desespero da pessoa. Então, quando você chega nesse ponto, então, a conversa e os pais vendo aquilo que estava acontecendo na criança, que estava incomodando eles, que estava trazendo problemas, então ele te recebe melhor, mas você fica mais receptivo a isso. Claro que tem exceções, mas em geral era isso. Então é a explicação. Então é mostrando que com exemplo você educa. Não adianta eu te falar, não me bate se eu estou te dando um tapa. Sim. Entendeu? É porque a gente sabe também que tem aquelas crianças que não param, né? E acho que Eu nesse sei. caso mais extremo... Mas sabe o que acontece? Sabe o que é isso? É falta de amor, viu? Eu encontrei uma das famílias, era uma mãe separada com 2 meninos, 4 e 5 anos, ou 3 e 5 anos, assim, que morava junto com os avós, porque ela trabalhava, ela era guarda civil no interior de São Paulo. E as crianças ficavam muito com crianças agressivas. Que agressividade. Inclusive saiu lá no programa. O menino passava, ele passava do meu lado e me batia. Ah, já sei qual é Ele me esse jogava, caso. ele tinha esses negocinhos de esses pinos, sabe, Sim. para jogar. E ele me Um jogou. dos únicos que te Então, batia, me né? batia, né? Uma agressividade. Mas sabe como que eu consegui conquistar as crianças? Com amor. Sentando no chão, brincando com eles, conversando, cantando, fazendo brincadeiras com eles. Eles foram mudando a maneira de se relacionarem comigo, tá? Porque no começo principalmente o mais velho, ele me agredia e ele foi mudando, foi Como mudando. que você reagia com essas agressões? Nesse início você ficava Não, neutra? Neutra. Porque era bem no começo. Era na parte de observação, né? Parte da observação. É que tem uma coisa que talvez não, os pais não entendam, que a criança que não para, a criança agressiva, a criança, é que ela já entendeu que é só no extremo que ela tem a sua atenção. Exatamente. Ela não tem a sua atenção para um carinho, ela não tem a sua atenção para um colo, ela não tem a sua atenção para assistir um desenho. Sabe quando ela tem sua atenção? Quando ela grita, quando ela bate na irmã. Exatamente. Porque aí você para de cozinhar, você larga o computador, você larga o celular e vem até ela. Exatamente. Então, é a única forma que ela faz você vir até ela. Se ela entender que você vem até ela naturalmente, pra brincar, pra montar um quebra-cabeça, pra jogar um videogame, pra não sei o que, ela fala, opa, eu tenho uma presença. Eu não preciso gritar pra ter essa presença, não preciso bater pra ter essa presença. É isso que eu estou falando. Você dedicar, dar teu amor para essa criança, entendeu? E que isso remete a tudo que a gente estava falando. Quer dizer, se dá trabalho educar, então dá trabalho dar esse tempo, essa dedicação, essa atenção. Sim. Tá? E dar esse amor, né? Eu acho... Hoje eu vejo assim, muitos casais assim, que têm filhos assim, sem estar preparados, sabe? Sim. Sem estar preparados. Não tem Eu acho que é uma noção nenhuma responsabilidade muito grande, É. sabe? E sem a disposição também, né? Porque às vezes você pode até não estar preparado, mas opa, então ok, vamos lá. Já que Sim. veio, vamos fazer da melhor Sim. forma. Tá. Tem a disposição. Tem a disposição. Agora, você não tá preparado e não ter também a disposição, aí Aí, lascou-se. meu amigo, Agora, quem sai prejudicado em tudo isso? A criança. A criança. A criança. Entendeu? Porque aí quando a criança apronta, o julgamento é na criança, né? É. Claro. Né? Claro. Nossa, essa criança é terrível. Nossa, Por que os pais chamavam Super Nanny? Por que os pais me consultam? achava que o problema era a criança. Porque o problema é a criança, teu filho. Sim. Agora tem uma consulta programada que eu já atendi essa mãe. Faz 1 ano, eu acho que foi. Aí eu já orientei. Só que ela quer que eu fale com o filho agora. Eu tenho que falar com o filho. E tudo bem? Primeiro eu vou falar com ela. Ela me mandou todo um áudio explicando o que tem acontecido, né? Sim. Mas ela quer que eu fale com o filho. O filho meu tem 9 anos. Vamos ver.
Vamos ver no que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que esse menino argumenta, né? Porque com 9 anos já Sim, se expressa sim. bem e tudo, né? Isso é uma coisa que eu penso, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, criança em viagem, voo, ônibus, já aconteceu de eu estar no ônibus, ainda brinquei, escrevi, eu relatei no Facebook na época, escrevi quase que me baixou a Super Nani. Porque a menina tava, juro, porque a menina tava viajando com o pai e aí o motor era ônibus. E a motorista passou e falou: olha, o cinto. E o pai não conseguiu fazer a menina sentar pra botar o cinto. Não conseguiu. E não era um bebê que não entendia, até porque se fosse bebê não estaria no cinto. Era uma menina de uns 5, 6 anos, que já dá para ele explicar a função do cinto. Já dá para ele dizer, olha, é a sua segurança. E aí eu fico pensando, cara, eu não consigo entender essa situação acontecer lá. Porque eu fico pensando assim, ok, se eu tô indo viajar, ainda que seja de última hora, você saiu de casa, você foi até lá, você esperou o meio de transporte que seja e entrou no meio de transporte. Nisso aí, pelo menos meia hora você teve. Em meia hora você não conversou com essa criança? Você não explicou previamente? Olha, a gente vai entrar no avião, tem o cinto, é pra segurança, sabe? Olha, vamos ver aqui, olha, isso aqui, olha, vai usar o cinto assim, todo mundo vai usar, você vai ver que vai todo mundo, pronto. Olha, a gente vai subir, vai dar um negocinho aqui no ouvido, mas tá todo mundo sentindo. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. O que é melhor? É melhor deixar a criança que não tem culpa de não estar entendendo, porque a criança não tem culpa de não estar entendendo, começa a doer, começa não sei o quê, pressão, e ela se sente mal, e ela tá presa, porque a poltrona é apertadinha, e, né? E ela não tem que entender sozinha Claro. aquilo que tá acontecendo. Eu falo para os pais, a criança não tem que... ela tem que saber o que o adulto espera dela. Não é? Então, eu explico para eles, quando você vai sair, vai para o shopping, tá? Você vai passear. Você não vai comprar aposta de comprar um brinquedo para essa criança. Então, prepare essa criança. Olha, a gente vai para o shopping, vai para passear. Você quer ir mesmo assim? Exatamente. Você quer... Se você se comportar, a gente toma um sorvete Toma um depois, sorvete. tem alguma coisa legal, entendeu? Mas explica essa criança. Sim. Ela sai, ela passa na frente de uma loja de brinquedo, claro que a criança quer entrar. É lógico. Lógico. Minha família fazia Normal. isso, explicava. Entendeu? Você tem que explicar. Hoje a mamãe não tem dinheiro para comprar. Hoje não é para comprar presente. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode olhar a loja de brinquedos. Ver o que tem de novidade. Ver o que tem. Já cansei de fazer isso com a Má. Então, A gente pega aquela bonequinha Só- ou aquele carrinho mais Só que, mais gente, barato. dá trabalho. Dá trabalho. É. Dá trabalho.